Muito bom dia, gurizada medonha. Domingo abençoado para todo mundo aí, preparando o churrasquinho. Olha aí, ó, que maravilha. Vamos fazer aquele churrasco. Adoro um churrasco de costela, bem gorda, bem caprichado, carninha, costelinha de porco, coraçãozinho. Mas que barbaridade, saudade naquele nosso churrasco. Aqui a gente faz churrasco também, a gente faz bastante churrasco aqui. A picanha é muito barata aqui nos Estados Unidos, é mais barata que a costela, para vocês terem uma ideia. A picanha aqui nos Estados Unidos ela é 4 dólares e 90 ou 6 dólares por aí a libra, que é 453 gramas. Então ela dá 12 dólares, mais ou menos uma picanha de 1 quilo, 1 quilo e 200 por aí. A costela é 11 dólares a libra. Então 1 quilo de costela é 22 dólares. É caro, né? E a costela aqui é muito macia, mas nada comparado com a nossa costela. Abri um parênteses para falar que aqui também a gente faz muito churrasco. Um dia desse eu mostro um vídeo para vocês aí. Eu tenho churrasqueira rotativa que eu trouxe do Brasil e eu fazia catering aqui, eu fazia trabalho para muitas empresas aqui. Trabalhei muito tempo fazendo. Depois o meu trabalho ficou mais difícil, eu fiquei com muito trabalho na parte de paisagismo, landscape, e aí eu tive que cortar isso aí. Ainda faço, às vezes eventualmente a gente faz churrasco para 200 pessoas, 150 pessoas. Os gringos adoram churrasco brasileiro. Parênteses, para vocês saberem um pouquinho da minha vida aqui, que eu nunca comentei sobre isso aí também. A gente tem que falar de tudo, não é só de futebol que a gente vive, a gente tem vida também. Se inscreva no canal, deixa o gostei, assine as notificações, tá bom? Muito obrigado a todos os inscritos, não esquece de deixar o like, o joinha, o gostei. Falar sobre o jogo de ontem do Internacional e Botafogo e sobre o futuro, a perspectiva de futuro do Internacional. Campeonato Brasileiro a gente já não tem mais como disputar. O Internacional está fora da disputa do Campeonato Brasileiro. Espero que todos tenham lucidez para entender isso aí e não alimentar uma falsa esperança, tá bom, gente? O Internacional está a 20 pontos do Botafogo. O Flamengo está bem, o Palmeiras está bem, o Bahia tá bem, o São Paulo tá bem, o Atlético Mineiro não tá tão bem, mas também tá chegando. Então, eu acho que o título já tá definido entre esses 4 aí. E o Internacional nem vaga para Libertadores vai pegar. O que tu pode pleitear é uma vaga para Sul-Americana. Mas eu não acredito também que o Internacional vai conseguir com esse time que está jogando. O Roger, se conseguir modificar a maneira do Inter jogar e depois que voltar alguns titulares, talvez o Internacional consiga fazer um enfrentamento melhor, mas eu não acredito. Acredito que hoje nós lutamos pelos 45 pontos. Honestamente, pelo que eu vi ontem do time em campo, apesar do Roger ter começado o trabalho, ele começou com o pé esquerdo e para mim armou errado o time, minha opinião, né? Eu sou humano, eu julgo o que eu vejo. Eu acho que ele entrou com um sistema diferente do que ele joga no 4-4-2, onde ele entrou no 4-1-3-3. Eu não entendi aquele jogo dele ali. Botou o Rômulo de primeiro homem na abertura do meio de campo. Aí botou 3 jogadores que para armar e para defender, que para mim são todos defensores, nenhum sabe armar. E aí colocou na frente o Borré caindo pela direita, o Alário de centroavante e o Wesley fincado na esquerda, onde ele não joga fincado, ele não sabe jogar ali, ele joga um pouco mais para trás, chegando na frente com velocidade. E coisas que o Roger vai ter que descobrir ao tempo que ele ficar no Internacional. Começar a conhecer os jogadores, as características de cada jogador, o que eles podem entregar. Ele tentou fazer que o Borré flutuasse entre as linhas do Botafogo, mas como que tu vai botar um cara para flutuar? Como ele tinha o Luan no Grêmio, que flutuava, certo? Esse cara, o Borré não tem nada. Na época que o Luan estava em alto, o Borré não chega nem aos pés do Luan, naquela fase que o Luan estava muito bem. Segundo, o Borré está em má fase. Terceiro, o Botafogo não deixa esse espaço entre linhas. O Roger devia ter visto isso aí, porque ele jogou contra o Botafogo quando ele treinava o Juventude, e ele sabe que esses dois ala, não os ala lateral, não o Cuiabano e o outro menino, esqueci o nome agora. Não, eu não anotei. Às vezes eu anoto para falar. Mas o Luiz Henrique e o Savarino, eles voltam e fecham.
Eles fazem o vai e vem, o famoso vai e vem, eles são incansáveis. E tanto que ele foi lá e fez o gol, mas ele está lá defendendo. Então esse time que o português armou, para jogar contra o Inter ou contra no Campeonato Brasileiro, independente, ontem ele jogou sem centroavante, mas esses 2 meia, eles não deixam espaço entre linhas. Então esse é o grande segredo do Botafogo. E mesmo assim, depois no segundo tempo, eles não conseguiram manter o ritmo. O Internacional subiu de produção, subiu as linhas, e aí eu acho que faltou um pouco de perspicácia para o Roger, talvez, de colocar o nosso meia, porque não tinha ninguém para armar, o Internacional não tinha armador, e deixar o Bruno Henrique, que não é armador, que é homem de marcação, que é segundo homem de meio de campo, botar na função de armador, aí é tu esperar que o milagre aconteça, e não acontece. Milagre é só Jesus Cristo que faz, o resto não acontece. Então tu ter uma chance de pifar um jogador é muito difícil. E aí o Internacional teve a bola do jogo com o René, pifou, deu uma assistência fantástica para quem? Pro Johan. E aí caiu no pé do Johan, e do Johan não soube fazer o gol. E no último minuto de jogo, nos acréscimos, o Gustavo Prado acertou um chute fantástico, ela tomou uma curva, quase fez o gol do Inter. Foi o que o Inter teve de chance. E o Borré disputou uma bola com ele mesmo, tentou aos trancos e barranco. Então o que eu vejo para o futuro? Eu acho que o Roger tem que começar a pensar seriamente sobre mexer no esquema tático do Internacional e mexer em jogadores. O Rômulo é um jogador não é confiável naquela função ali, vocês viram que ele está inseguro, vocês viram que ele errou no jogo contra o Rosário, ele errou ontem de novo e quase foi crucial. Falar em errar, além do Johan errar o gol, ele armou 2 contra-ataques quase que mortais, o mercado salvou o Internacional de tomar o segundo gol. É um cara que não tem condições. Espero, Roger, eu vou te mandar um recado, espero que chegue até ti. Eu sei que é muito difícil, que eu não tenho esse poder ainda. Mas se tu botar Johan no jogo contra o Rosário Central, tu vai tomar uma vaia estrondosa dentro do Beira-Rio. Tu vai tomar uma vaia estrondosa, porque o pessoal, a torcida não aguenta mais esse cara. E Eduardo Cudê, quando colocou esse cara dentro do Beira-Rio, tomou uma vaia violenta. E a torcida do Internacional, tem muita gente que não aceita Roger Machado. Tem muita gente que é contra a contratação. Então, não tenta fazer esse cara jogar futebol. Se tu botar esse cara aí, tu vai começar a remar contra a maré. Por favor, não bote Johan no jogo contra o Rosário Central. De forma alguma. As perspectivas, o Internacional precisa contratar. Eu acho que já demorou. O Botafogo contratou, o Palmeiras contratou, o Grêmio contratou, o Flamengo contratou, o Atlético Mineiro contratou, todos os times contrataram. O Internacional está se despedaçando. Saiu o Gumalo, não veio ninguém. Saiu o Maurício, não veio ninguém. Tá saindo o Vitão, não veio ninguém. E como é que o Internacional vai montar time para ser campeão brasileiro? Vamos parar de ironia. Vamos parar de pensar que o Internacional tem condições de ganhar título com esses jogadores aí. A gente não tem, gente. O time do Internacional hoje é medíocre, é comum, é médio. A repetição dos erros continua. Espero que o presidente sente com o Roger e traga alguém para o meio de campo. 2 zagueiros, um lateral ou 2 laterais. Um atacante de velocidade ou 2. O Internacional não tem. Se não vai usar o Gabriel Carvalho, que busque um meia. Porque o Internacional precisa, porque não dá para depender de Alan Patrick mais. Outra coisa, o departamento médico do Internacional. Jogadores velhos. Jogadores com dificuldade de recuperação. Quanto mais velho a gente é, mais dificuldade a gente tem. A gente faz uma cirurgia de apêndice com 60 anos, tu leva 3 dias, 4 dias, 5 dias para voltar para casa. Uma criança faz uma cirurgia de apêndice, ou um jovem, no outro dia ele está caminhando. Então, gente, a gente tem que entender que o envelhecimento acontece para todo mundo. As células envelhecem em todo o corpo. E um jogador de 36 anos, ele vai ter muito mais dificuldade de se recuperar do que um jogador de 23. Rejuvenesça o time do Internacional. Se o Internacional entrar o ano que vem, porque esse ano só nos resta a Copa Sul-Americana. Se o Internacional entrar o ano que vem sem um projeto, sem jogadores novos, sem fortalecer
a parte física do Internacional, sem trazer jogadores com força física, como tem o time do Botafogo, jovens. O Internacional vai padecer de novo. Vai ser mais um ano da torcida do Inter sofrer. Porque a gente vem sofrendo. Quando tu engrena um time na pandemia e tu vai pra final, pra semifinal, dependendo de um resultado, tu é roubado dentro do Beira-Rio. Aí depois, quando tu arruma um time, tu perde de novo a embocadura. Como foi no ano passado, quando o Inter teve a chance de ir pra Copa Libertadores. Aí esse ano tu arma um time que teoricamente no papel é fantástico. Daí acontece uma catástrofe. E antes disso mesmo da catástrofe, o Internacional já estava jogando mal com o Eduardo Cudê. Então, gente, a torcida do Inter precisa de um título. Nós precisamos ser campeão de alguma coisa. Nós precisamos de um título gaúcho, uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Vamos focar nisso, mas com esse time, com esse elenco, com essa velharia, o Inter não vai a lugar nenhum. O Internacional tem que entender isso aí, gente. Eu venho falando há muito tempo. Esse capa imprestável, não serve pra nada. Não traz um jogador que preste. Sentado atrás de um computador, olhando o SofaScore e aí buscando o jogador. Isso aí eu faço no meu computador. Isso aí eu busco, eu vou lá nos Estados Unidos, eu vou na França, eu vou na Inglaterra, eu vou nos Emirados, eu vou na Ásia, eu vou em qualquer lugar com um toque no computador. Bando de incompetente, tragam jogadores decentes pro Internacional. Tá na hora do presidente dar as caras e falar que vai trazer. Eu não vi ninguém se manifestar sobre jogador, sobre contratação. Passou da hora. Nós não vamos a lugar nenhum com esse time, tem que entender disso aí. Não adianta trazer o Ancelotti, não adianta trazer o Zidane, não adianta trazer o Mourinho, não adianta trazer nenhum treinador que vai resolver o problema internacional. Nenhum treinador, porque primeiro nós temos que ter plantel disponível, jogadores de qualidade. E quando tu olhar para o banco, apesar de todas as lesões, tudo isso que está acontecendo, tu ter alguém disponível no banco de reserva. E que dê os jogadores jovens. E o Roger vai colocar a jogar? Espero que sim. Estou muito decepcionado com essa direção de Barcelos, que continua fazendo M atrás de M. Que agora trouxe treinador, trouxe comissão técnica, mas precisa de jogador. E com esse jogador, baseado no esquema que o Roger joga, o Roger não vai ter sucesso no Internacional. Estou avisando aqui hoje, um dia depois da primeira partida de Roger Machado. O Internacional não jogou bem, cometeu os mesmos erros e eu vou apoiar o Roger até onde der, mas também não vou passar panos aqui. Eu vou falar a hora que tiver que falar. Gente, se inscreva no canal, deixe o gostei, assine as notificações. Tamo junto, um grande abraço, um domingo abençoado.